Uh, Jornais diários de Angola em 60, padrões e matizes. Padrões, porque eu procurarei deixar isso claro. Há, há- Há um traço comum, são jornais produzidos num, numa sociedade colonial, num ambiente colonial, designadamente com os constrangimentos que decorrem do regime político, mas, e essa foi uma interessante descoberta à medida que fui trabalhando estes jornais, fui percebendo a existência de matizes entre jornais, porque não é, pronto, à primeira vista podemos pensar, bom, em regime de ditadura, sob censura, as diferenças serão mínimas e se calhar não serão grandes, mas o interessante para mim deste caminho foi perceber algumas diferenças e perceber como é que elas se manifestavam. Bom, em alguns casos eu vou recorrer a dados que não são necessariamente de 1960, mas são as informações que nós temos disponíveis ou pelo menos aqui eu consegui aceder, e há uma carta que em 1957 é enviada por um jornalista destacado da época, adepto do regime, António Maria Zorro, que está há algum tempo a trabalhar em jornais de Luanda, e quando termina na fase final desse período, escreve à direção do Sindicato Nacional de Jornalistas, que é antecessor do nosso atual sindicato, o Sindicato de Jornalistas, escreve uma carta a traçar um panorama que eu considero pouco entusiasmante. Muito sinteticamente, ele identifica alguns bons profissionais, algumas vocações, mas também gente que estava no jornalismo, como podia estar em qualquer ramo do comércio, sapataria, por exemplo. Isto são citações, tem ali algumas reproduções dessa carta, e o quadro que é traçado nessa altura, em 1957, é, segundo o António Maria Zorro, da existência de 15 jornalistas, na sua perspectiva, com condições para poderem serem incluídos no quadro profissional português. Uh, Dados de 1960, na metrópole, e a atribuição do reconhecimento da condição de jornalista não era fácil e nem era em todas as áreas da informação, pronto, designadamente o desporto, que estava excluído nessa altura, mas na metrópole havia nessa altura, segundo dados publicados, 321 jornalistas em 1951, 347 em 1960, portanto, dá-nos um bocadinho também esse contexto. Uh, ao olhar para os jornais, e já falei um pouco do contexto do quadro em que ele era exercido, nós não podemos perder de vista, pronto, eu acho que não quero mais sublinhar a existência da censura e de outros condicionamentos, porque não são, para já, a censura nas diferentes modalidades, não é? A autocensura, autocensura, censura mesmo interna às redações, em algumas situações, mas outros condicionamentos, não é? O requisito para ser diretor do jornal, portanto, tinha que ser um licenciado, havia uma série de requisitos que tinham de ser cumpridos, para que para que o jornal pudesse ser publicado, que hoje em dia até me parece razoavelmente simpático, embora não tivesse sido esse o propósito, a existência de garantias financeiras da viabilidade da publicação. Acho que isso hoje daria muito jeito, mas não é disso que estamos a falar. Bom, eh, a composição das redações, isto resulta de uma entrevista que eu fiz ao Adolfo Maria, um nacionalista angolano, que em 61 e 62 trabalha num desses jornais, no ABC. A composição de jornais reproduzia a pirâmide colonial, esmagadoramente compostas, as redações eram esmagadoramente compostas por brancos e um pequeno número de mestiços. Ah, uma ressalva antes de olharmos, pronto, depois para o foco propriamente da nossa conversa de hoje, ah, este panorama algo ah, desolador traçado por Zorro, depois dará lugar,
na década de 60 e início de 70, à emergência, ao aparecimento de profissionais de grande qualidade, alguns dos quais darão nas décadas seguintes terão um papel importante na renovação da comunicação social em Portugal, em vários planos, sei lá. Basta pensarmos na rádio, na televisão, em Vídeo Rangel, por exemplo, Fernando Alves, tanta gente. Ah, Indo ao 1960, que jornais se publicavam? O primeiro, o mais antigo, Diário da África Portuguesa, segundo, ah, não me recordo agora o primeiro nome do Lopo, que é um dos estudos que existe sobre a imprensa de Angola, é o Província Portuguesa, e segundo o Lopo é o primeiro diário da África Portuguesa, diário, sublinho, em 1923, matutino, broadsheet, para quem possa estar menos familiarizado, é o grande formato, como vemos ali, começa com capitais privados, empresariais, dirigido por Adolfo Pina, que já tinha estado noutras publicações, e com capitais também de BNU, companhias agrícolas, portanto há ali uma combinação de capitais que leva ao aparecimento desse jornal. Jornal de perfil institucional. Em algumas conversas que eu tive com pessoas que conheceram bem o jornal, usavam sempre para comparar. Bom, era como se fosse o Diário de Notícias aqui. Não sei até que ponto seria assim, mas era a forma que era apresentada. Este jornal estará na base, digo ali, está na origem. Bom, a sua estrutura vai servir de base ao Jornal de Angola, que vai ser o jornal diário governamental da Angola independente, governada pelo MPLA. Portanto, Adolfo Pina, o fundador, o António Correia de Freitas, que vai ser durante uns 30 anos, sensivelmente, o Adolfo Pina morre relativamente cedo, em meados da década de 30, eram defensores de uma autonomia de Angola. Eh, o António Correia de Freitas chega a ser detido e alvo de uma ordem de deportação, que depois creio que não é cumprida, sob a acusação de estar envolvido em planos para, no caso de haver uma invasão eh, eh, aliada de Angola, era um cenário que terá sido colocado, caso houvesse uma ocupação da metrópole pela Alemanha, ou se Portugal entrasse na guerra ao lado do eixo, também seria uma situação em que os aliados teriam posto a hipótese de invadir Angola. Portanto, importa aqui dizer que eles, pronto, são homens do seu tempo, mas com esta, são autonomistas, não é? Alguma informação que eu fui recolhendo sobre eles, defensores de uma autonomia de Angola. Em 60, nas páginas da província, percebe-se um certo equilíbrio que havia ali entre a integração na ordem existente e a defesa dos interesses da colónia. Pronto, a título de exemplo, numa chamada, pronto, é apenas isso, uma chamada sobre um artigo sobre como estava a situação económica no Congo, o Congo ex-belga, que tinha acabado de ascender à independência, e escreve o jornal que este artigo tem o mérito de mostrar os reais prejuízos que para os congoleses resultaram numa apressada obtenção da independência. Portanto, ok, autonomia, com calma, mas pronto, é um pouco a defesa dos interesses. Creio que o Adolfo Maria, não sei se tem aqui essa situação, diz-me a determinado momento, teria um pouco a posição de quem deve mandar são os que cá estão. Os que cá estão é que devem mandar nisto. Era um pouco esta a ideia. Comércio é também um matutino, também broadsheet, grande formato, é um jornal ligado à Associação Comercial de Luanda. Nesta altura, o chefe de redação é um entusiasta do regime que ficou conhecido na metrópole pelos seus relatos, não sabem como descrever, que enviava de Luanda, a dizer, na emissora nacional, daqui Luanda fala Ferreira da Costa, e dava o seu relato do que ia acontecendo naqueles primeiros anos, naqueles primeiros tempos depois da guerra, né? Quando a guerra começou. Pronto, este jornal
será comprado mais tarde por um grupo Champalimaud. Pronto, tem ali alguns dados sobre, sobre o seu, pronto, os passos seguintes. Até 72 publica-se com regularidade e depois vai definhando. Ah, é um jornal claramente alinhado com o projeto colonial. Ah, por exemplo, celebrações de 15 de agosto, que era a data da restauração, da restauração do- da presença portuguesa, do domínio português em Angola depois da ocupação holandesa. Mais do que nunca impõe-se hoje a todos os portugueses as lições de Paulo Dias de Novaes. Deveria desenvolver-se uma ação elucidativa junto de toda a população escolar de Angola, apontando-lhe os verdadeiros significados da gesta do Albuquerque de Angola. Pronto, o comércio claramente alinhado com o projeto colonial, sendo um jornal ligado, como vos disse, à Associação Comercial. O jornal que era o jornal oficial, o jornal do regime, o jornal da União Nacional, apesar de pertencer o jornal pertence à Gráfica Portugal, definia-se como Portugal independente e de informação, mas era o jornal da União Nacional, o partido único do regime, formato tabloide, portanto mais pequeno, a metade do grande formato, vespertino. Os dois primeiros eram matutinos. Engajamento político situacionista. Há um trabalho também também já está a faltar o primeiro nome, do Mel, de 1993, que tem alguma informação, pronto, sobre a imprensa em Angola na fase colonial e considerava-o um jornal com um engajamento político situacionista, fiel ao regime, propagando o programa colonial e as suas diretrizes, considerou a Isadora Fonseca na sua tese de doutoramento. Uh, Nesta altura, quando eu digo nesta altura, a primeira olhar que eu tive sobre estes jornais foi em agosto de 60, por uma razão muito simples. É um ano, e já vou referir mais à frente, em que há um elevadíssimo, um número bastante significativo de independências, de proclamações de independência em África. E eu escolhi esse momento para tentar também perceber, pronto, o, como é que esses jornais olharam para esse período. Portanto, nesse mês de agosto, que é o mês de muitas independências de África, para termos uma ideia, quem tem uma maior presença na primeira página, como no jornal, é uma rúbrica chamada Crónica Internacional, assinada por um senhor chamado Jacques Ploncart-Dassac, que era um francês de extrema-direita, que se encontrou refúgio em Portugal após a queda de Vichy, autor de uma biografia sobre Salazar e colunista habitual nos jornais do regime, aqui em Lisboa, o Diário da Manhã. Outros colaboradores, João Patrício, jornalista que foi diretor adjunto do Diário da Manhã, chefe de informação da emissora nacional nas vésperas do 25 de Abril. Portanto, assumidamente é o jornal do regime, do oficial. Temos depois o ABC. Berliner seria assim intermédio, para quem não saiba, entre o maior que o tabloide, menor que o broadsheet, talvez o Expresso hoje em dia é um Berliner, não é, Diana? É. Criado por Machado Saldanha, que é uma figura interessante. De resto, em Luanda existe uma Avenida Machado Saldanha, por alguma razão. É empresário, tinha já estado ligado já a outros jornais de Luanda, e também onde exerceu cargos de direção e a determinado momento resolve criar o ABC, que aqui socorri-me de uma entrevista que o Acácio Barradas, jornalista que depois fez, pronto, em Portugal, trabalhou sobretudo no Diário de Notícias e Diário de Lisboa, e em Luanda estava nesta fase, ou esteve nestes primeiros anos do jornal ligado ao ABC Diário de Luanda,
E o Acácio contava que, eu disse nessa entrevista, que o jornal surgiu um pouco à boleia das eleições e que foi na sua tipografia que foram impressos os cartazes do Humberto Delgado em Angola, em 58, que é o. De resto, ele sai, depois tem ali uma suspensão, mas sai quase em cima da data das eleições de 58. Ficou logo ligado, muito ligado à oposição. Independente, tanto quanto possível, era o único que não alinhava nas ossanas ao regime. Contou também o Acácio Barradas. Uh, 61, que é outro período que eu depois também estudei com mais atenção os jornais, pelas razões que disse no início. É um jornal que faz apelos à inscrição no recenseamento eleitoral. Eu não encontrei isso em mais lado nenhum. Portanto, uh, fazem parte da redação jornalistas não alinhados com o regime, vistos com desconfiança pela polícia política, pela PID, pelo Gabinete de Negócios Políticos do Ministério do Ultramar. Semanas após os assaltos de 4 de fevereiro, a polícia entrou no ABC para prender tipógrafos negros suspeitos de envolvimento nos assaltos. Bom, eu depois vou focar-me um pouco mais no ABC pela sua singularidade, mas antes disso, temos uma tipologia padrão, se quisermos. Nós encontrávamos nos jornais diários de Luanda notícias como esta, cuja reprodução não é grande coisa, que tem aqui do comércio, que conseguem pelo menos ler o título, retifica-se uma das ruas mais íngremes de Lisboa. Portanto, havia uma presença grande de notícias, significativa de notícias da metrópole. Notícias da província ultramarina, naturalmente, muito da administração colonial, dos atos da administração, dos projetos empresariais, atividade económica, notícias do estrangeiro, também desporto e notícias de outras colónias, sobretudo Goa e Moçambique. Um, um, esta, que vem aqui nesta parte final, esta reproduçãozinha má da presidência do Conselho, é uma notícia que, se não quiserem ler, eu leio com o senhor Presidente do Conselho, se não conseguirem ler, com o senhor Presidente do Conselho, trabalhou ontem o senhor Ministro do Interior, Coronel Arnaldo Schultz. Pronto, eram notícias sem notícia, diria eu, não é? Pronto, encontraram-se, ficámos a saber isso. Agora, o conteúdo daquela reunião nunca sabia. Portanto, mas isto era um pouco uma notícia de tipo dos encontros que Salazar mantinha com os seus ministros e é comum, encontra-se nos três outros jornais que não o ABC. O ABC não encontrei nada disto, nem em agosto de 60, desculpem, nem em fevereiro de 61, nada disso. Portanto, o que é, se quiserem, também um sinal de demarcação, mas pronto, lá chegaremos. Ahm, eu olhei, pronto, chamo-lhes exercícios, mas são momentos, eventos, diferentes para tentar perceber a forma, olhando apenas para os títulos, como os jornais os retratavam, porque vou já antecipando, pronto, também algumas das ideias com que fiquei deste trabalho, ou destes trabalhos, é também pela maior proximidade ou pelo maior distanciamento que se conseguem perceber matizes na relação dos jornais com, com o regime, com a sua proximidade. Portanto, desfile de 15 de agosto, a tal data da restauração. Importante, portanto, província, importante desfile militar, empolgante, número empolgante, aniversário da restauração da soberania portuguesa em terras de Angola, província. Sós ou acompanhados ficaremos por dignidade própria, por amor de Angola e amor de Portugal. Província de Angola. O comércio, o desfile militar de anteontem decorreu com muito brilho e foi apreciado por densa massa de povo junto do monumento de Salvador Correia. Reis Ventura,
proferiu uma vibrante oração. Reis Ventura também é uma figura interessante, mas agora não valeria a pena olhar para ela, mas agora não é o momento. Portanto, importante desfile, empolgante, ficaremos sós ou acompanhados, muito brilho, apreciado, vibrante. Bom, a Diário de Luanda, imponente desfile militar. ABC Luanda em festa com a passagem de mais um aniversário da restauração. Eu identifico aqui também alguma contenção, não é? Não há adjetivos. Luanda em festa, ok. Passagem de mais um aniversário da restauração. Há contenção no registro. Ah, pela mesma altura, realizavam-se cursos de férias, iam de Lisboa, iam da metrópole, professores, neste caso, professores universitários, neste caso é uma altura em que vai então reitor da Universidade de Lisboa e um conjunto de outros professores, então reitor da Universidade de Lisboa chamado Marcelo Caetano, e fiz o mesmo exercício olhando para os títulos. A província, não defendemos as nossas pessoas ou os nossos bens, defendemos a essência do próprio Portugal, afirmou ontem o Sr. Governador-Geral na inauguração solene do curso de férias da Universidade de Lisboa, a província. O comércio, o ultramar está presente nas universidades portuguesas, há nelas um forte desejo de colaborar ativamente na grande obra aqui em curso, magistral lição preferida pelo Sr. Professor Dr. Marcelo Caetano, reitor da Universidade de Lisboa. Estamos aqui para ficar, é o mesmo comércio, um outro título, também tem uma cobertura mais desenvolvida. Estamos aqui para ficar, não defendemos apenas as pessoas e os bens, mas a própria essência da nação, afirmou o Sr. Governador-Geral, abrindo o curso universitário de férias. Ah, isto aqui. Ah, já mudou. Diário de Luanda, com o chefe da província ocupando o lugar de honra, inauguraram-se hoje os cursos de férias universitários. E depois o ABC trazer o ensino universitário periodicamente às províncias ultramarinas e pôr os professores em contacto direto com as realidades locais, de um modo a que a universidade conheça e avalie cada vez melhor os seus problemas, seja onde for que eles se desenhem. Tais são os objetivos primordiais do primeiro curso universitário de férias, hoje inaugurado, segundo declarou o Sr. Professor Dr. Marcelo Caetano. Vem a universidade pela primeira vez a Angola, esperamos que venha para continuar e um dia mais tarde para ficar. Não passa-se, procura-se transmitir mais a mensagem do que o facto de o chefe da província estar no lugar de honra, o ultramar estar presente nas universidades portuguesas, defender a essência de Portugal. Bom. Um outro deste, pronto, chamei-lhe exercício, foi procurar perceber nestes jornais, aqui aplica-se apenas em 1900, agosto de 60, a presença do negro e o seu lugar o lugar das culturas locais nos jornais. Em agosto de 1960, o Comércio e o Diário de Luanda não há qualquer referência em nenhum espaço de jornal. Eram claramente jornais da sociedade colonial. A sociedade colonial, não apenas de colonos, mas também de pronto, toda a gente que fazia parte da estrutura, de tudo o que permitia o funcionamento da administração e da da economia. Na província, dois textos etnográficos, etnohistória, Lundas, de uma pessoa que depois veio ter importância em Portugal, recordo que foi professor na Universidade Nova de Lisboa em Antropologia, Mesquitela Lima, foi importante nome aqui, mas aqui etnohistória. Depois, o ABC, muito lido pela população negra de Luanda, aqui socorri-me novamente do Adolfo Maria, dois textos que olham para a realidade local, embora pronto, é um olhar exterior, não é? É o olhar exterior, quer dizer, não são os seus protagonistas a assumir, mas é um relato sobre essas realidades. Como tomei parte na investida de um SOBA e um texto em que há inclusive, é um texto interessante, uma crónica, em que há inclusive a incorporação de algum
algumas expressões locais. Portanto, o título era só de Camida escreveu Emílio Filipe, diga adeus consigo, mama, Camida. No diário no ABC, desculpa, diário de Luanda, portanto, o quadro é quase inexistência. Encontrei uma notícia também, que neste contexto ganha relevo. Vai ser canonizado o primeiro santo negro da Igreja Católica Portuguesa. Portuguesa, desculpa, da Igreja Católica. Pronto. Outra, agosto há pouco ainda não tinha dito, agosto de 60 coincide com o primeiro dos três julgamentos de ativistas que ficou conhecido como o processo dos 50, e que não eram 50, eram mais, mas pronto. E o que é que nós encontramos nestes três jornais? Uma referência no Diário de Lisboa, quando há a sentença, uma coluna, não digo aqui, mas é no interior do jornal, uh, é referida à acusação como sendo delitos anti-estatais. Não há pormenores, não há contextos. É esta notícia que está aqui reproduzida. O comércio escreve em três momentos: início do julgamento, depois o julgamento, este primeiro é interrompido a determinado momento, e a leitura da sentença. Diz que, a determinado momento, foram suspensos os direitos políticos dos condenados, diz na sentença, não é? Não dá pormenores, não dá contexto. O leitor teria que ter um conhecimento do assunto para poder descodificar o alcance também da notícia e, sobretudo, o que estava subjacente. A província só noticia a sentença, discretamente, página interior, com uma fórmula vaga da acusação, processo contra a segurança do Estado. O ABC acompanha as audiências a par e passo, 11 notícias. O lado da linguagem judicial, podemos procurar interpretar o que é que isso, porquê, não é? Adota o relato cronológico, quer dizer, descreva par e passo, ou melhor, se calhar a par e passo é excessivo, descreve as audiências, não adota, não faz uma notícia no sentido de valorização, não faz um lead, para os que estão mais familiarizados com o jornalismo, não é? Não faz um lead no sentido de isto foi o importante. Conta o que se passou em cada audiência. Mas acompanha par e passo, como disse, concretiza a natureza da acusação e é o único que leva o assunto à primeira página. Depois, eu pronto, tinha escolhido agosto de 60 por este motivo, a noticiabilidade das independências africanas. Ah, não vou ler o que está aqui. Foram 17 novos estados, 8 em agosto. Portanto, 17 novos estados em 60, 8 em agosto. Não inclui o Senegal, porque há- começa por haver uma independência da Federação do Mali que integra o Senegal, depois há uma cisão na Federação, e o Senegal proclama a sua própria independência. O Diário de Luanda faz uma cobertura intermitente, 6 notícias curtas em páginas interiores, há muitas ausências das independências, algumas ausências, porque as 6 notícias curtas, em alguns casos, até são repetições ou com algum dado que não altera grande coisa. Comércio e a província, pouco mais atenção dão às independências. A província é a única que leva o assunto à primeira página em 4 ocasiões. Pronto, tentei fazer aqui uma espécie de zoom, se conseguem ver ali onde se vê. Pronto, o Gabão também já é independente, neste caso, creio que é 18 de agosto. Depois, o que é que nós encontramos? Portanto, alguma irregularidade, alguma intermitência. E o que é que encontramos o que é que encontrei no ABC? Uma cobertura sistemática, a par e passo, de todas as independências e desenvolvimento. 14 notícias, sempre na última página. Esta última página diz quem estudou estas coisas, não é? A primeira e a última seriam a partir das páginas que nós lemos em primeiro lugar.
Isto já dá algum relevo e pode evidenciar pronto, uma intenção de dar destaque. Agora, são notícias muito curtas. Sempre por regra um parágrafo, mas dá-as a todas. Depois, há aqui uma situação que destoa completamente dessa cobertura mais mitigada e de que o ABC faz primeira página. Escreve um mapa sobre a África atual, chama a atenção para a rapidez desconcertante com que se altera a fisionomia do continente africano. O que é que me leva a colocar como hipótese a possibilidade disto ter acontecido? É que se trata de uma reprodução do século de Lisboa. Este mapa tinha sido publicado com menor destaque numa página interior no século, e com uma moldura textual, chamemos-lhe assim, diferente. Isso. Eh, Pronto, não tenho, não trouxe agora para aqui o século, mas não era de todo, o registro não era de toda a rapidez desconcertante com que se altera a fisionomia do continente africano, não é? Agora de memória não consigo recordar, mas eram as transformações que estão a acontecer. Pronto. Mas aqui o que me parece relevante é a visibilidade que é dada a este assunto neste momento. Exceto no ABC, em muitos casos, algumas daquelas notícias que eu referi nem eram propriamente a proclamação da independência, eram ou o reconhecimento por Portugal ou o processo de admissão à ONU. Ah, Pronto, há uma relativa invisibilidade deste processo. Portanto, padrões, algumas observações gerais. Portanto, não são propriamente conclusões, são observações. Grande presença do noticiário da metrópole, como já tinha referido, relevo das notícias da governação colonial. Há subjacente a ideia de um país pluricontinental na medida em que a publicação de outras notícias, ou de notícias de Moçambique, de Angola, não, desculpa, Moçambique, de Goa, eh, eram também nas páginas de assuntos domésticos, eram também uma forma de naturalização da condição de parte integrante de Portugal, desses territórios como parte integrante de Portugal, uma limitada visibilidade aos ventos de mudança, né, às tais independências, raras ou inexistentes referências a realidades e culturas autóctones, falta ali um S, e de sinais de lusotropicalismo, em 60. Depois, em 61, com, o, eh, com a eclosão, com o levantamento de 4 de Fevereiro, já se percebe um cuidado grande na afirmação, na preocupação de invocar que seria a excepcionalidade portuguesa, a excelência da colonização portuguesa na sua capacidade de integração e de ligação com outros povos. Em 61 já noto isto, aqui não percebi de todo. Ah, Portanto, o que eu acho é que o que é dito e o que não é dito contribui para essa naturalização. Não dizer, naturalização do colonialismo, não dizer, noticiar as atividades da administração, valorizar, sobretudo, não dar visibilidade àquilo que é autóctone, contribui quer pelo lado do que é dito, quer não é dito, para uma naturalização do colonialismo, com matizes entre os jornais. Afinal, quer dizer, ao fim e ao cabo, estudando um bocadinho de história de Portugal, percebe-se que a questão colonial é anterior ao Estado Novo, não é? O republicanismo, a República é também ela profundamente empenhada numa ordem colonial eh, em que o discurso, não estou a dizer que a prática o fosse, o discurso em muitos momentos é de vamos promover, levar, portanto, elevar os povos, aqueles povos a um patamar superior de civilização. Portanto, há também, há esse
esse caráter permanente da questão colonial que atravessa regimes, como diz aqui na citação o Valentim Alexandre que eu trouxe para aqui. Portanto, eu olho para o Diário de Luanda como o porta-voz, pronto, é o diário do regime, o comércio como o paladino do regime, que muitas vezes é, é, é o verdadeiro entusiasta, não é? Mais, diria eu, que o próprio Diário de Luanda. A província, jornal institucional, procura equilibrar, procura equilibrar a política oficial com os interesses económicos da, da província. Cá está aquela citação do Adolfo Maria, setor meio liberal, portanto, expressava as perspectivas de um setor meio liberal, daqueles que se opunham um pouco à metrópole, talvez dentro daquele espírito, os que cá estão é que deviam governar. Diário, ABC Diário de Angola, eu já lhe chamei, usei para ti, usei esta expressão num artigo que escrevi, o baluarte da oposição possível. Ah, e esse facto levou-me a olhar pronto, a focar um bocadinho, depois mais, é rápido, mas muito mais detalhadamente um pouco no ABC. É um caso singular se atendermos ao trabalho, como digo ali, de normalização que vinha sendo feito, feito desde o início, pelos aparelhos do regime, censura, propaganda. Ah, para termos a ideia, aqui foi muito curioso, porque a análise de conteúdo e de discurso que eu tinha feito depois foi confirmada pela pesquisa feita em arquivos, não é? Em janeiro de 62, portanto é logo a seguir, o então diretor do Gabinete de Negócios Políticos do Ministério do Ultramar manifestava a PIDE o receio de que o jornal fosse uma perigosa quinta coluna. Pronto, tem a citação para os recortes parecem demonstrar influência comunista e revelar também intuitos favoráveis à aproximação com os terroristas. Estes factos fazem-nos recear que os elementos afetos a este jornal constituam uma perigosa quinta coluna, com cuja ação haverá que contar em qualquer contingência mais grave que venha a registar-se naquela província. Ah, na resposta, o diretor da PIDE disse, e eu peguei na ideia do baluarte, considerou o jornal, desde a sua fundação, um baluarte da frente oposicionista. Pela mesma altura, pronto, isto um, um desertor do exército português considerava o jornal, ele tinha estado em Luanda, e considerava o jornal o único, um jornal liberal, o único que algumas vezes tentava romper o silêncio e corrupção da imprensa de Luanda para denunciar os crimes praticados, sempre de forma direta, provavelmente por causa da censura. Ah, isto, pronto, há outros relatórios do Gabinete de Negócios Políticos posteriores, isto foi uma fase que eu não consultei, mas que são do José Filipe Pinto, considerava o Gabinete de Negócios Políticos ainda em 64, continua a afinar pelo diapasão do nativismo, tem o objetivo de pôr em xeque a política ultramarina, sempre que pode refere-se ao baixo nível de vida e à ausência de esforços de alfabetização, evidencia o valor das despesas militares e a opressão e exploração sobre o negro. Sempre que se propicia, faz referências aos elementos do MPLA ou outros dirigentes dos restantes grupos emancipadores. Atenção, isto era pela análise dos recortes de imprensa, não pelo que era publicado, não é? Esta componente, aquilo eh, que eu li, pronto, que eu tenho estado a ler. Continua a levar até à opinião pública. Pronto, aqui é mais. Penso que aqui já será uma referência a coisas publicadas. Notícias que podem ser interpretadas como contrárias aos interesses do governo e da nação. Alguns destes casos seriam o resultado da censura, mas dos cortes de censura, da análise dos cortes de censura. Outros era pela análise do publicado, porque, pronto, agora recordei-me, há uma recomendação que é feita de confiar a censura à pessoa com preparação e aptidões especiais. Havia o entendimento que para aquele jornal tinha que ter uma atenção especial, tinha que ser uma pessoa particularmente preparada para perceber, eu diria eu agora, as matizes, não é? O que é que eles quereriam dizer. Bom,
Pronto, isto de 58, eu diria que até, eu diria, quer dizer, há dados do GNP que dizem que até 67, ahm, o GNP considerava que o jornal ia tentando a publicação de notícias ou desfavoráveis ao governo, ou concernentes aos movimentos da oposição ao governo, ou ainda às reuniões e declarações de movimentos e elementos afetos ao terrorismo. Mas o jornal, pronto, esta parte acaba aqui, porque, entretanto, Machado de Saldanha tinha falecido, o jornal, há ali alterações na estrutura, não sei, não, isto aqui faltou faltou qualquer coisa. Há alterações na composição, na composição do capital, na estrutura acionista, e o jornal vai passar a ter uma outra orientação, sendo a sua fama eh, usada pela PIDE para lançar, para servir como incubadora de um semanário. Isso é uma outra história que eu acho que seria interessante contar. Um semanário integrado nas ações psicológicas concebidas para conquistar o apoio africano para a causa colonial, a Tribuna dos Mosseques. O ABC vai, na sua, pois, na fase de Marcelo Caetano, vai ser, isto não o digo por análise, digo já por leitura de algumas referências, vai ser também um feroz defensor da, das opções marcelistas. Portanto, notas finais, jornais não apenas como fontes, como dispositivos retóricos, portadores de uma realidade simbólica, de representações. Revejo-me muito nesta citação que está ali do José Luís Garcia. Uh, Parece-me relevante, ou para mim foi relevante, perceber a ausência de uniformidade com as matizes possíveis, não é? Sendo que pronto, não podemos falar de um pluralismo, falemos de matizes possíveis. E acho que, pronto, este meu percurso combinou diferentes metodologias e eu acho que, que são, são adequadas, são interessantes para perceber matizes nas narrativas, pelo que é dito, pelo que não é dito, pelo tom da linguagem, pelo lugar da paginação, e por aí fora. Mas hoje foi isto que pensei partilhar convosco e muito obrigado.